Moshimor, Super Nerds! E hoje vamos falar sobre a digestão e morte celular. Na verdade, a gente vai passar bem rápido pela digestão celular, porque tem só algumas coisinhas que eu preciso falar para vocês. E a morte celular vai ser o carro-chefe dessa aula. A morte celular, a gente vai entrar em detalhes porque é um assunto que provavelmente vamos usar quando eu for fazer, por exemplo, uma aula bioquímica da inflamação intestinal, que provavelmente, na verdade, quase com certeza eu vou ter essa aula no futuro. Quando a gente chegar em assuntos mais interessantes, eu preciso que os meus alunos já tenham uma base. É por isso que eu sempre digo, nesse canal aqui, nós não estamos ensinando nerds. Super nerds. Juntos. Então vamos continuar aqui com, primeiramente, a digestão celular. Sobre a digestão celular, a gente tem um sistema de endomembranas, são como subfábricas de empacotamento das coisas. Então, como é que elas fazem esse empacotamento? Elas fazem através da formação de vesículas. Então, tá ali um compartimento doador, como é que ele envia uma substância para outro lugar? Ele vai formar uma vesícula, ou seja, uma parte dessa organela vai se desprender, levando a substância. E essa substância vai ser levada até o compartimento receptor. Onde é que eu vou ver isso aqui? Você vai ver daqui a pouco, na verdade. Não nessa aula, mas daqui a pouco eu estou dizendo. Daqui a algumas aulas, quando a gente estiver estudando a bioquímica da insulina e do glucagon. Que você tem a pré, pró-insulina, são formados dessa forma. Mas enfim, saiba que isso existe no universo. A gente tem esse sistema de endomembranas e eles são subfábricas que empacotam e transportam coisas. E aí eles fazem isso por meio de vesículas. Não carece a gente entrar em mais detalhes aqui. Continuando, esse sistema de endomembranas a gente tem, por exemplo, o retículo endoplasmático liso e o rugoso. Qual a diferença? O rugoso contém ribossomos e ele participa do processo da aula passada. Lembra que a gente tinha o retículo endoplasmático rugoso, onde tem o RNA ribossômico, e ele vai ser a fábrica que produz as proteínas. Então, é na aula passada e na retrasada que a gente vê coisas assim. O processo de digestão celular é relativamente simples. A gente não precisa entrar em mais detalhes do que eu vou mostrar aqui. Imagina que você tem uma partícula sólida para ser digerida pela célula. Ali, uma partícula de comida. Como é que a célula vai fazer isso? Bom, primeiro ela vai englobar essa partícula. E aí, depois que ela englobar, vai haver a formação de uma coisinha chamada vacúolo. Esse vacúolo vai ser cercado por lisossomos. E aí os lisossomos são responsáveis por digerir isso. Lembra lá como se talvez vai ter gente que ainda não cumpriu essas matérias, né? Mas enfim, lá na fisiologia você vai ver que existe, por exemplo, a amilase salivar, que quebra carboidrato. Tem a pepsina no estômago, que quebra proteína. Então, esses lisossomos também são caras assim, são caras que quebram coisas, mas no caso eles conseguem quebrar proteínas, organelas, né? Organelas e vários tipos de partículas. Então, depois que a célula engloba, ela meio que engole e forma uma bolha com essa partícula, ela vai atrair os lisossomos para destruírem essa partícula. Isso é a digestão celular. Se isso aqui acontece com um fluido, a gente vai chamar de pinocitose. Esse que a gente mostrou é a fagocitose, está acontecendo com a partícula sólida. Se for com um fluido, pinocitose. E se for com uma organela da própria célula, a gente vai chamar de autofagia. Como assim uma organela? Ela vai comer a própria organela? Sim, a organela deu defeito, precisa ser substituída, a gente precisa destruir a organela com defeito. Então, se isso acontece com a organela da própria célula, a gente vai chamar de autofagia. Mas então passamos para o carro-chefe dessa aula, apoptose e necrose, que são as duas principais formas, as duas divisões de morte celular. Chegamos até aqui depois de ver como é que a célula se divide, se comunica, a membrana, não sei o que. Agora chegou a hora de ver como a célula morre. Então,
A apoptose é uma morte programada da célula, enquanto a necrose é uma morte acidental. Como assim uma morte programada? Todas as células precisam morrer em algum momento, porque se a célula ela tem um tempo de vida curto, se ela viver mais do que deveria, ela vai começar a dar defeito. E o que é que acontece quando você tem uma célula com defeito vivendo mais do que deveria? Isso mesmo, o câncer. Então, a célula ela precisa morrer e ser reposta. Como é que ela é reposta? A gente viu na aula passada, divisão celular, que quando você precisa repor um tecido, a célula vai lá e se divide. Então, é justamente devido a essa apoptose que a gente precisa da divisão celular, da mitose toda hora. Porque a todo momento tecidos precisam morrer e serem repostos. Então, a morte celular programada será a apoptose. E aí você pode pensar assim, antes da gente entrar nesse raciocínio, e a morte celular acidental, essa tal de necrose aí? Bom, um corte, uma queimadura. Inclusive, daqui a pouco a gente vai ver alguns tipos de morte celular acidental. E vai ser uma parte bem cebosa, então se você é fresco e tá comendo aí, já esteja preparado, porque a gente vai ver uns bagulho doido. Mas, continuando nesse raciocínio da apoptose, né, a morte celular programada, você pode pensar assim, já sei. Então, quando chega o momento da célula morrer, ela recebe um sinal para morrer e se desintegra, morre. Na verdade, o que acontece é que a célula deixa de receber um sinal para sobreviver. Como assim? Existem alguns fatores chamados fatores tróficos ou fatores de sobrevivência. A todo momento eles estão chegando na célula, esses fatores de sobrevivência. Se eles param de chegar, significa que a célula precisa morrer. E aí ela ativa a autodestruição. Então, quando para de chegar o fator trófico, a célula, parece que alguma coisa deu errado, o organismo deseja que a gente morra. Então vamos ativar aqui a autodestruição. Adeus, meus amigos, foi muito bom servir com vocês. É isso que a célula faz. Mas enfim, e como é que funciona essa sinalização de fator trófico? Bom, o fator trófico ele vai ativar um receptor de serina quinase. E aí ele vai fazer com que a PI3K converta, fosforile o PIP2 e transforme em PIP3. Quando ela faz isso, a gente vai ter a ativação da PDK1. Nossa, não tô entendendo nada. Comunicação celular. Tem uma aula aí que vai ensinar você os conceitos básicos de como essas cascatas funcionam. Mas enfim, ela vai ativar a PDK1, que vai tornar a quinase B ativa. Como você tá vendo aí no ponto 4. Essa quinase B ativa, preste muita atenção. Essa é a parte mais chatinha de entender. Essa quinase B ativa, ela vai inativar uma BAD, esse roxinho. Esse roxinho a gente chama de uma proteína BAD. Já tá dizendo, BAD é ruim. Mas por que ela é ruim? Essa BAD, ela tem a capacidade de inibir a BCL2. E essa BCL2, na verdade, é uma família de BCLs. Essa BCL2, ela é antiapoptótica. Olha aí, essa BCL2 que você tá vendo ali é antiapoptótica. Ela impede a célula de morrer. É como se ela ficasse lá protegendo, impedindo a sinalização da morte celular. Então, a BCL2, ela impede a célula de morrer. Ela é antiapoptótica. E a BAD tem a capacidade de inibir a BCL2. Ou seja, ela inibe o cara que protege a célula de morrer. Então, quando o fator trófico se liga lá em cima e ativa toda essa cascata, até a quinase B vai fosforilar, vai inibir, quando você fosforilar a BAD, você inibe ela. A quinase B vai inibir a BAD. Se ela inibe a BAD, que é o roxinho, então a BCL consegue trabalhar, ela consegue proteger a célula de sinais apoptóticos. Então, essa é a cascata pela qual os fatores de sobrevivência... Claro, não é só esse, o pessoal ainda está estudando outros mecanismos, mas isso aqui é um exemplo de como isso acontece. Então não é que a célula recebe um sinal para morrer. Na verdade, ela fica a todo momento recebendo sinal para sobreviver. E se esse sinal para, aí a célula vai entrar em estado de morte celular.
E qual a importância disso? Alguns danos nessa sinalização vão fazer com que as células nunca ativem sinalização para morrer. E aí elas defeituosas começam a se dividir e aí você tem a geração de neoplasias. Mas enfim, e o que é que acontece se o fator trófico, o fator de sobrevivência, ele cessar? O que é que acontece se esse fator trófico parar de chegar e a célula não conseguir mais sobreviver? Vai acontecer o seguinte... Nesse caso aí, onde você está vendo na tela, a BED ela está ativa. Ela não foi inativada, porque não houve a sinalização. Se ela está ativa, ela está inativando a BCL. E lembra que eu falei que a BCL, a família das BCLs, elas protegem a célula de sinal apoptótico. Então, como a BED agora está inibindo o cara que protege a gente, o que vai acontecer? Bom, duas coisas. Primeiro, a gente vai ter a liberação de AIFs. Esses AIFs vão fazer duas coisas. Eles vão até a membrana e vão atrair macrófagos. Vai haver a inversão de fosfatilserina, se não me engano, alguma coisa assim. Mas enfim, eles vão para a membrana e vão atrair os macrófagos. Ei, macrófagos, vem aqui, ó. Parece que essa célula aqui precisa ser morta. Então vão atrair macrófagos. E elas vão entrar no núcleo e ativar endonucleases. O que são endonucleases? Enzimas responsáveis por quebrar, por digerir DNA e causar a destruição do núcleo. Então, além da ativação dessas AIFs, lembra, isso aqui está acontecendo porque a BCL não está mais protegendo a célula. E a BCL não está mais protegendo a célula porque a BED está ali ligada, inibindo ela. E a BED, por sua vez, só está ali ligada porque a gente não teve a sinalização do fator de sobrevivência para desativar ela. Mas enfim, continuando, o próximo efeito é a ativação de citocromo C. Esses citocromos, quando eles se ligam nos receptores específicos deles, eles vão desencadear uma cascata que vai ativar as caspases. As caspases são ativadores da apoptose. Então, o que as caspases fazem basicamente é: opa, emergência, chamando todos. Precisamos nos autodestruir porque o sinal para sobreviver parou. Essa célula precisa morrer. Adeus, meus amigos. Então, basicamente é isso que as caspases fazem. É dessa forma que funciona esse mecanismo dos fatores de sobrevivência. Às vezes, a ausência do fator trópico vai fazer com que você ative a cascata da fosfolipase C. Qual é a cascata da fosfolipase C? Na nossa aula de comunicação e sinalização celular. Então a fosfolipase C vai fazer lá o que ela faz, que é ativar a PIP3 e a diacilglicerol. Só que nesse caso, quem vai ser responsável aqui é a PIP3. Lembra que ela abre os canais de cálcio do retículo endoplasmático e aí com o cálcio no citoplasma, o excesso de cálcio, você vai ter uma ativação de endonucleases, que eu já falei que destroem DNA, e proteases, que destroem proteínas, ou seja, vão começar a destruir as organelas. E aí você vai ter um processo de apoptose. Isso é outro exemplo de mecanismo apoptótico, pela ausência de fator trópico, ou seja, pela ausência de fator de sobrevivência. Outra coisa, e essa parte é muito importante, alguns fatores conseguem estimular a apoptose. Então, a gente viu aqui a falta de estímulo. Quando não tem fator trópico, aí você vai desencadear uma série de coisas que ativa a apoptose. Existem outros caras que chegam e dizem, ó, apoptose aí, essa célula aí precisa morrer. Quem são esses caras? Bom, principalmente os fatores de necrose tumoral e a gente tem as FAS-L. E o que é que esses caras fazem? Bem, quando eles se ligam nos receptores específicos para eles vão desencadear uma cascata que vai ativar as caspases. Lembra as caspases do slide anterior? Que elas são responsáveis por ativar sinalização apoptótica. E por que é que você está citando esses fatores de necrose tumoral separadamente? Porque são justamente sobre eles que a gente vai falar lá na frente. Por exemplo, na nossa aula de inflamação intestinal. Esses fatores de necrose tumoral são liberados em situações de inflamação. Então, às vezes, as pessoas não conseguem entender porque alguns alimentos são ruins, porque elas comem e não sentem nada. Só que o que é que acontece? Esses alimentos estão inflamando constantemente as células delas. As células delas, devido a essa inflamação, tá liberando muitos fatores como fator de necrose tumoral.
que ativa a apoptose das células e isso vai minando a saúde celular dessas pessoas ao longo do tempo e aumentando os riscos de ter umas doenças mais sérias aí no fim da vida. Então é uma coisa que a gente vai estudar mais pra frente, mas que bom que estamos vendo os mecanismos aqui, porque quando chegar lá eu vou dizer, ó, lembra daquela aula lá? Por não lembra não, vá assistir, foi 40 aulas atrás. Então, enfim, continuando, você falou aí sobre a sinalização da apoptose. E aí, quando ela é ativada, o que é que vai acontecer? Bom, a célula vai começar a entrar em colapso, o citoesqueleto, a membrana plasmática também vai começar a entrar em colapso, a cromatina vai se condensar, as organelas vão começar a se condensar também e a célula vai realmente colapsando de fora para dentro. O que vai acontecer? Ela vai formar umas estruturazinhas chamadas de corpos apoptóticos, que são os pedacinhos da célula. Primeiro vai acontecer umas protusões, ou seja, ela vai começar a se achatar de várias formas, e essas protusões vão se transformar nos corpos apoptóticos. E aí vem os macrófagos e comem esses corpos apoptóticos. Isso aqui não vai causar inflamação, esse tipo de morte celular. Por quê? Porque ela é programada. Então, se tá tudo certinho, tudo programado, ó, já tava tudo combinado aqui. É a pegadinha do SBT. Se já tava tudo combinado, não vai haver inflamação, porque o seu corpo já estava preparado para isso. Então, é um tipo de morte celular que não desencadeia processos inflamatórios. Outro tipo de morte celular que meio que é programada vai ser a autólise. A autólise é bem semelhante à apoptose, só que qual a diferença? Na apoptose nós vimos que tem toda uma sinalização específica. Aqui o que vai acontecer é que a célula vai começar a liberar enzimas que vão comer ela de dentro para fora. Então enzimas, proteases que vão começar a comer as organelas e destruir a célula de dentro para fora. As diferenças entre a autólise e a apoptose estão aí na tela para vocês. Mas agora a gente vai entrar em uma coisa que eu queria trazer aqui, uns detalhes legais, mas a gente não vai se aprofundar nisso porque é assunto de patologia geral e você vai ter essa matéria aí na sua faculdade com alguém. Patologia geral basicamente vai precisar... Cara, por que que você acha que na faculdade algumas matérias dependem de outras? Para cumprir essa, você tem que ter cumprido essa. Por que que você acha que isso acontece? Porque alguns assuntos, você precisa entender alguns assuntos para a compreensão de coisas mais complexas. Então, a patologia, ela exige a compreensão, por exemplo, da histologia. Inclusive, eita, matéria difícil da histologia. A patologia exige a compreensão da histologia, que é o estudo dos tecidos. Basicamente, a patologia é o estudo de como é que a gente identifica o que é que está causando a morte desse tecido. Então, como a gente está no assunto de morte celular, eu vou mostrar para vocês algumas formas com as quais a morte celular pode se apresentar visualmente. Mas sem detalhes, sem nada, é só um bônusinho aqui. Então, a gente tem a necrose coagulativa, que vocês estão vendo aí. Morfologia, preservação da arquitetura dos tecidos por alguns dias. Qual é a causa? Vamos se concentrar na causa aqui. Vou ler isso tudo não. Causa, hipóxia ou isquemia, ou seja, está parando de vir oxigênio para essa célula e aí ela não pode realizar a respiração celular e aí vai ativar uma série de mecanismos onde ela vai morrer. Então, infartos vai acontecer isso e aí você tem ali a imagem histológica disso. Quando você estudar histologia é o quê? Essa matéria aqui, biologia celular, você está estudando a fábricazinha, a célula. Só que os tecidos do corpo são um conjunto de células. Na histologia você estuda os conjuntos de células. Tecidos diferentes vão ter células com características diferentes. Algumas vão ter cílios, algumas vão ter microvilosidades, algumas vão ter isso, algumas vão ter aquilo. Então na histologia você vai ver em detalhes. Com os conhecimentos da biologia celular e da histologia, você consegue compreender a patologia. Por quê? Porque aí você vai olhar para isso aqui e vai dizer, aconteceu isso no tecido e as células provavelmente estão desse jeito. Então, é isso que está causando aí. Claro que existe o aluno padrão que vai só decorar algumas coisinhas aqui e não vai ter uma compreensão. Mas aí, lembre-se, estamos aqui para formar super nerds e não nerds.
Continuando, necrose liquefativa, infecções bacterianas ou fúngicas com liberação de enzimas digestivas pelos leucócitos e infartos cerebrais. Então, algumas bactérias, alguns patógenos, eles mesmos vão liberar enzimas proteases que vão comer a célula. Proteases responsáveis por destruir as organelas da célula, os tecidos. Então, necrose liquefativa aí. Necrose caseosa, né? Isso aqui eu lembro tem uma doença de ruminantes, linfadenite caseosa, eu acho que dá em carneiro, bode, sei lá. Mas enfim, causa infecções granulomatosas, especialmente tuberculose. O que seria esse granuloma? Você vai ver lá quando você tiver conhecimentos de histologia, que vai ser um tipo de morte celular onde o corpo vai tentar conter e vai começar a colocar barreiras de fibras, substâncias em volta desse local onde as células estão morrendo. Aí vai formar esse tipo de necrose caseosas, essas bolhonas de pus e células liquefeitas. Mas enfim, necrose gordurosa, quando você tem principalmente a liberação de ácidos graxos. Lembra que as células gordurosas são ricas em triglicerídeos, que são quebrados em ácido graxo e glicerol, né? E aí, nesses casos, você tem um tipo específico só para a morte celular das células gordurosas, necrose gordurosa. Necrose fibrinoide, eu cheguei a perguntar a alguns colegas meus da faculdade se eles já viram isso aqui, ninguém nunca viu. Então, mas tá aí, né? Mecanismo: complexo de antígeno-anticorpo depositam-se nas paredes dos vasos, levando à inflamação e deposição de proteínas plasmáticas. Provavelmente eu vou fazer aula sobre inflamação aqui no futuro, tá? Porque não tem como a gente continuar algumas coisinhas mais pra frente sem falar de inflamação. Mas não vai ser nenhum curso, não vai ser nenhum módulo, vai ser uma aula onde eu vou trazer e esclarecer a inflamação de uma vez por todas, tudo que tem para esclarecer. Continuando, a gente tem necrose gangrenosa. Vamos ver o mecanismo, tá? Resulta de uma necrose coagulativa por isquemia prolongada sem infecção bacteriana. Ela pode ser seca e úmida. Provavelmente o que você está vendo aí na tela é um exemplo de necrose gangrenosa seca. Mas é isso. Esse foi o nosso módulo de biologia celular. Vimos o básico da célula, como ela se comunica, como ela se divide e como ela morre. Eu diria que tá pago, não tá não? Então, você tem uma cadeira inteira para biologia celular. 6 aulas de 40 minutos para você aprender todo o que você precisa da biologia celular. Eu diria que está pago esse módulo. Tá pago. Qualquer dia você vai tá aí pedindo recomendação de série pro seu amigo, e aí ele vai dizer: assiste essa série aqui, você vai assistir, é ruim que só, e você assistiu 10 episódios de 1 hora. Então, 6 episódios de 40 minutos para você aprender toda a biologia celular, cara, tá pago. Enfim, o nosso próximo módulo é de biofísica, vão ser 4 aulinhas, e aí depois a gente já entra nas coisas interessantes: metabolismo, insulina, recomposição corporal e tal, sono, bioquímica do sono. Então, vem muita coisa por aí. Bons estudos e até a próxima!